Fala galera do Cine Eterno, e hoje num vídeo diferente, numa posição diferente, completamente diferente, eu vou me propor a conversar um pouquinho mais com vocês sobre o filme Mãe, essa controversa produção do Darren Aronofsky, que é diretor de Cisne Negro, Requiem para um Sonho. E antes de mais nada, eu já vou dizer que esse vai ser um vídeo recheado de spoilers. Então, se você não viu o filme ainda, vai assistir a minha crítica, que é sem spoiler, assiste lá no card aqui, ou espera, vai ver o filme no cinema e depois vem assistir esse vídeo, tá? Então, tem spoiler, eu vou contar tudo do filme. eu vou dissecar basicamente o que são todas as alegorias do filme, ou quase todas, porque tem muita coisa. Vou apresentar a minha interpretação do filme. Vocês também podem ter outras interpretações, eu já encontrei várias na internet. Eu vou me focar em a minha principal interpretação, que eu acho que a maioria das pessoas está interpretando, e também eu peguei algumas outras que eu fui achando pelas minhas pesquisas. Então eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos falar dessa coisa maravilhosa que é Mãe. Logo que eu saí do cinema, eu tava com duas interpretações bem evidentes na minha cabeça. Que Mãe fala nada mais nada menos sobre a criação. Tanto do processo de criação artístico, quanto do processo da criação da vida, da criação divina, da criação bíblica. Esse vai ser o foco do vídeo. O primeiro ponto, pra mim, que é a primeira camada, que é a mais óbvia, que é quando a gente vê o personagem do Javier Bardem, sem entrar em todas as metáforas bíblicas, ele é uma pessoa que tá trabalhando num novo poema, ele é um poeta, e ele tá se sentindo muito mal, e ele tem muitos problemas para escrever, ele tá sem a inspiração. E aí que entra a personagem da Jennifer Lawrence, que seria a musa dele, a musa inspiradora, e é quem ajuda, de certa forma, ele a escrever. A partir do momento em que ela engravida dele, vem a metáfora de sair um bebê da Jennifer Lawrence e dele conseguir escrever o seu texto, escrever o seu poema. E o filme ele é basicamente sobre as dificuldades da criação e de como é um processo doloroso e de como é difícil escrever. Principalmente levando em conta que os outros personagens que vão surgindo durante o filme são personagens que atrapalham, que incomodam, mas que ao mesmo tempo em que incomodam muito mais a Jennifer Lawrence, que é a musa, o personagem do Javier Bardem está interessado em ter essas pessoas perto para conseguir buscar inspiração nelas também. Então, a interpretação mais rasa, a interpretação mais simples, seria que o filme inteiro ele é uma alegoria para o processo de criação. Mas tem uma parte que eu gosto mais, que é a minha segunda interpretação, que é quando a gente começa a ir mais a fundo nas interpretações, que a gente entra na questão que o filme ele é uma alegoria bíblica. E também pode ser uma alegoria para outras religiões, também pode ser uma alegoria para o próprio Deus em si. Mas em função do Darren Aronofsky, ele já ter feito um filme do Noé, que é o filme anterior dele, e que ele já tenta dar uma repaginada sobre a questão do Antigo Testamento, aqui é evidente que ele queria fazer uma alegoria à Bíblia. Tanto que, vamos agora entrando na interpretação um pouquinho mais a fundo. O Javier Bardem seria o Deus. E nele a gente vê o Deus do Velho Testamento, que é um Deus extremamente impiedoso, que é um Deus extremamente egoísta, frio, calculista. Ele não tem medo de dizer para uma pessoa matar alguém. Ele não é aquele deusinho bonito do Novo Testamento. É o Deus do Antigo Testamento. A casa onde eles estão é a terra. Por que é a terra? Porque além dela ter um coração que ela vive, é o lugar onde as pessoas começam a invadir no meio do filme. E além disso, no início do filme, a gente vê Deus, Javier Bardem, reformando a terra, ou dizer, ele recriando a terra, porque ela está destruída. Então ele meio que recria. E aí a gente entra no personagem da Jennifer Lawrence, que é a mãe natureza, que é quem começa a, vamos dizer, organizar a terra, que é quem começa a decorar a casa, no caso, botando plantações na terra. Então, essa é a alegoria principal. Mais tarde, a Jennifer Lawrence também vai assumir o papel de Virgem Maria, que é quando ela vai ser mãe. Mas até aí tudo bem. Então, a gente está no momento em que Deus, no início do filme, está com dificuldades para escrever o Antigo Testamento. O que acontece? Chega o personagem do Ed Harris, que nada mais é do que Adão, que é uma forma de Deus começar a conseguir introduzir e conseguir escrever o Antigo Testamento. E aí o personagem do Ed Harris chega, e é importante notar como o filme já começa a abordar algumas questões como o machismo e como Deus já começa a ignorar a terra. Por quê? O Javier Bardem convida o Ed Harris para dentro da casa, no caso para a terra, sem consultar a mãe terra, sem consultar a Jennifer Lawrence. Ele simplesmente chama ele para dentro e a Jennifer Lawrence, no caso a mãe, fica escanteada. Isso aí já começa a pincelada da questão de machismo, feminismo, que também vai ganhar uma força ainda maior no terceiro ato do filme. Então daí, Adão começa a passar mal e numa cena do banheiro
banheiro, a gente começa a ver que tem alguma coisa na costela dele. No momento seguinte, surge a personagem da Michelle Pfeiffer, que começa a ser a alegoria para Eva, que nada mais é do que a esposa do Adão. Então eles estão todos muito bem, né, entre aspas, na Terra, que seria ali a representação do paraíso do Éden, até que em certo momento tem dentro lá do escritório da Javier Bardem do Deus tem um cristal. E esse cristal, ele é algo muito importante para o Javier Bardem, que nada mais é do que o fruto proibido. Ele não quer que ninguém toque nesse cristal. Ele não quer que ninguém chegue perto daquela sala. Ele não quer. Acontece que a partir do momento que chega a Michelle Pfeiffer, ela vai, tocam no cristal e eles acabam destruindo. Ela e o Adão, no caso, o Ed Harris e a Michelle Pfeiffer, que são Adão e Eva, destroem o cristal e daí Deus fica puto da cara e manda eles embora. Quando manda eles embora, né, é a alusão clara à expulsão do paraíso, eles acabam voltando em seguida com 2 filhos brigando, que no caso são Caim e Abel. Olha aí como é que é. Porque chegam 2 irmãos brigando muito. Em certo momento, o que acontece? Caim mata Abel. Exatamente como na Bíblia. Daí, logo em seguida, com o tempo, vão chegando mais amigos, porque em função da morte, né, da tragédia que aconteceu na família, vão chegando outros familiares e vão entrando dentro da casa. E, como vocês lembram, a casa, ela simboliza o planeta Terra. Então, começa a chegar mais e mais gente. E essas pessoas que estão chegando, elas não estão nem um pouco preocupadas com a Terra. Elas usam e abusam, ignoram a Mãe Terra, acontecem dentro da casa e, né, já entenderam o que é a metáfora, né, do ser humano invadindo a Terra. Enquanto isso, a mãe também, ela começa a se sentir mal e ela bebe bastante um líquido amarelo. E esse líquido amarelo é uma treta, porque eu tava com uma ideia, daí eu li algumas outras coisas na internet e mudou um pouco a minha ideia. E o líquido amarelo, pra mim, início quando eu vi ele, era alguma coisa que acalmava a mãe, porque era sempre em momentos de tensão, ela ia acalmava. Então eu vi muito aquilo como uma forma da mãe tomar aquilo lá e purificar. E depois eu fui pesquisar isso, que na Bíblia o amarelo tem a ver com purificação mesmo. Então faria um certo sentido. Outras pessoas entendem também como um anticoncepcional, que também faz sentido dentro da narrativa. E ele também representa a mãe no final do filme, porque o cristal tem uma parte amarelinha com líquido amarelo. Então o filme também poderia ser uma alegoria para isso. Daí começa a invadir um monte de gente e a Jennifer Lawrence, vulgo mãe terra, tá puta da cara, porque ninguém respeita ninguém. Ela explode num momento em que tem 2 personagens que começam a pular em cima de uma pia e a pia explode e começa a jorrar água pra tudo quanto é canto. Com essa explosão da Jennifer Lawrence, ela começa a mandar todo mundo embora, junto com uma chuva que começa a acontecer no filme e a água de dentro, que é uma alusão clara ao dilúvio. E começa a explodir a cabeça quando tu começa a prestar atenção nisso, né? Passado o dilúvio, os seres humanos acabam sumindo, porque eles são praticamente dizimados em função do dilúvio. Em função do dilúvio. E aí acontece a fatídica cena do sexo entre Deus e Jennifer Lawrence. Que daí ela fica grávida. E aí a gente já tá saindo do segundo ato pro terceiro ato do filme. E agora, como eu falei, a Jennifer Lawrence, ela assume, além do papel de mãe natureza, ela também assume o papel da Virgem Maria, que é quando ela tem o bebê. A partir do momento que a mãe engravida, Deus termina de escrever o seu Antigo Testamento. E aqui a gente entra direto no terceiro ato. Porque é nesse momento que surge a personagem da Kristen Wiig. Porque a partir do momento que Deus termina de escrever o Antigo Testamento, chega a personagem da Kristen Wiig, que é a editora do Javier Bardem no filme. E a editora é uma clara alusão à instituição da igreja. Porque ela começa a pegar esses textos e começa a divulgar para as pessoas. E vão chegando um monte de fiéis, de gente na casa de novo, extremamente obcecadas pelo que o Javier Bardem escreveu. Extremamente tocadas. E cada pessoa com uma interpretação diferente. Inclusive, tem um momento que o personagem do Javier Bardem fala. Cada um interpretou o que ele disse de formas diferentes, que aquilo tocou de formas diferentes. Uma clara alusão às diferentes interpretações que a Bíblia traz. E daí, nesse terceiro ato, que é o ato que eu acho que mais vai incomodar as pessoas, que é o momento mais tenso, eu tava muito mal assistindo no cinema, tava extremamente incomodado, porque ele é o ato que tem diversos signos atuais. Chega um monte de gente de novo, e daí, dentro da casa, que lembrem, é a alegoria para a Terra, começa a ter briga, começa a ter guerra, começam a vir vários temas que são muito atuais, principalmente levando em conta que, né, ele é uma alegoria a tudo. E nesse processo de caos que está acontecendo, a Jennifer Lawrence acaba dando luz ao seu bebê. Seu bebê acaba nascendo no meio da sala, e aí tem diversas alegorias que quando nasce o bebê, trazem presentes, fica todo mundo aguardando, e aí que vem praticamente o final do filme, que é a cena, um pouco antes da cena final, no caso, que é a mãe com o bebê em colo, e o personagem do Javier Bardem,
querendo tocar no bebê, só que a Jennifer Lawrence não quer, porque ela tá com medo do que esse cara pode fazer com ele, porque ele simplesmente o tempo inteiro quer se doar aos fiéis e quer que os fiéis dele e as pessoas que estão ali estejam prestando atenção nele e ele seja a parte principal. Então ela se nega a dar o bebê. Só que ela começa a ficar com sono, tá com o bebê no colo, fica com sono, e ele tá ali olhando, né? O tempo inteiro olhando. Em certo momento ela adormece e no tempo que ela adormece, ele pega o bebê nos colos dela e começa a mostrar o bebê pra multidão. E daí, nesse momento, que é uma das cenas mais fortes do filme, o bebê começa a ser andado pela multidão e a Mãe Terra vê aquilo, no caso a Virgem Maria vê aquilo desesperada, querendo pegar e salvar o bebê, porque o bebê tá passando pela multidão, até que em certo momento eles quebram a cabeça do bebê. Também numa cena fortíssima. E aí a mãe fica louca, porque em seguida o que eles fazem? Eles abrem e começam a comer o bebê. Isso é bem, né, explícito que o bebê é Jesus Cristo. Inclusive, o bebê, quando morre, ele está de braços abertos. E as pessoas começam a se alimentar do bebê porque a hóstia, o corpo de Cristo, o vinho, essas coisas, tudo tá ali. E claro que a mãe fica puta da cara, como eu falei, e ela faz o quê? Faz com que a casa comece a se destruir. Então cria-se fendas no chão. Isso é uma clara referência ao que a natureza faz contra os humanos, que é desastres naturais e, vamos dizer, respostas que a natureza dá à ação do ser humano. Quando ela faz isso, começam a bater nela, também numa cena horrorosa. Começa a bater, xingá-la de tudo. E isso tem a interpretação de ela ser uma representação feminina, que é o tempo inteiro apagada pelo personagem do Javier Bardem, e depois ela acaba sendo vista como culpada. Isso também tem uma função forte. Também tem toda a relação com a Maria Madalena, também pode ser vista nesse momento. E daí ela é acudida por Deus, Deus não quer que nada aconteça, daí ela acaba fugindo de Deus, vai pro porão e explode a casa inteira. Aí também essa questão da explosão da casa inteira também tem diversas informações que dá e das pessoas que morrem vão pro inferno, ou até da questão da renovação da terra. Mas daí, nesse incêndio, todo mundo morre, praticamente tá naquela casa, que também seria uma alusão ao Apocalipse. Pode ser também, que eu falei, inferno, apocalipse. Daí nesse incêndio que acontece, o personagem de Jennifer Lawrence tá ali meio carbonizado, ainda viva. O personagem do Javier Bardem tá pleno ainda, tá vivíssimo. Aí fica, se tinha alguma dúvida que ele era Deus, ali ficou mais evidente ainda que ele de fato é Deus, porque nada aconteceu com ele. Ele vai, chega, tira o coração da mãe, que morre, e transforma num cristal. E ele vai lá, reconstrói a casa inteira, e a gente acaba conhecendo uma nova mãe. E aparece uma outra personagem. Que isso também pode ser uma ideia de ciclo, que é tudo um ciclo. Tem diversas outras coisas. O filme ele é muito complexo. Vai dar um vídeo, para eu tentar fazer um vídeo de 15 minutos explicando tudo, é muito pouco tempo. Eu também não quero me esgotar, porque eu acho que muitas coisas ainda vão aparecer nesse filme, porque ele é fantástico. Ele tem diversas e diversas mensagens, passando tanto da questão bíblica, que foi a que mais tomou tempo, como a questão da dificuldade de criação, como a questão do meio ambiente. Daí tem pinceladas sobre o papel da mulher na sociedade, tem pinceladas sobre machismo, tem pinceladas de diversas coisas. É um filme muito complexo e é um filme muito completo. E já de cara eu quero agradecer o Aronofsky por isso, por dar essa oportunidade da gente pensar. Porque é um filme blockbuster, porque ele está sendo vendido como um blockbuster. Trazer tudo isso, eu admiro que o Aronofsky consegue fazer, de trazer filmes como esse, que é um filme que provavelmente ninguém veria se não fosse o Darren Aronofsky, se não fosse essa loucura de blockbuster que ele conseguiu criar e que muita gente vai ver. Então assistam, pensem, reflitam, vamos falar sobre o filme, mesmo que vocês não tenham gostado, ele é um filme que incomoda, e é para isso que o cinema serve, para incomodar, e eu espero que vocês assistam e que se sintam incomodados e que reflitam sobre o filme, certo? Muito obrigado por assistir, se você chegou até aqui, muito obrigado. Diga se gostou desse tipo de vídeo, para eu poder fazer mais e eu, ter mais vontade de fazer isso, certo? Muito obrigado e até uma próxima. Não esquece de me seguir nas redes sociais, que já estão aí por ali. E a gente se vê numa próxima.